Bom, a gente já falou então que esses campos vetoriais eles nos dão uma ideia de movimentos de partícula. Então, uma pergunta interessante que você tem que fazer é o seguinte: esse campo vetorial gira ou esse campo vetorial expande e contrai? Né? Então, para isso nós vamos usar duas ferramentas muito importantes, que são o rotacional de um campo vetorial e o divergente de um campo vetorial. Então, para definir, eu vou estabelecer aqui um campo vetorial no R3, tá? Principalmente porque eu vou estabelecer uma relação aqui que ela não existe pro R2, tá? Então, o que que nós temos? Nós temos um campo vetorial no R3, aqui dado na sua notação vetorial, tá? Então, eu vou definir o rotacional desse campo e denotá-lo por hot de F, tá? É, Dado pelo produto vetorial entre o operador gradiente e o campo. A gente já conversou sobre esse operador gradiente aqui, lá quando a gente falou sobre gradiente, né? É o vetor formado apenas pelos operadores derivada parcial em cada uma das suas componentes, tá bom? Uma coisa interessante de você observar é o seguinte: eu não vou colocar isso nessa aula, mas lá no nosso artigo sobre campo vetorial está bem tá bem escrito lá, bem definido, é que existe um campo chamado campo gradiente, tá? O gradiente também é um campo vetorial, ok? E aí lá a gente explica um pouco mais sobre isso, mas aqui por uma questão de tempo eu retirei isso. Mais para frente, qualquer coisa eu gravo uma aula só sobre ele, tá? Mas o rotacional então para nós ele vai ser o produto vetorial do campo com o operador gradiente, ou seja, você tem na primeira linha os vetores da base canônica, na segunda linha as componentes do vetor gradiente e na terceira linha as funções componentes do seu campo vetorial, tá bom? E aí você calcula isso e dá o rotacional. Perceba que o rotacional ele é um vetor, tá? Um vetor. Você tem um produto vetorial entre dois vetores, produto vetorial sempre gera um vetor, tá bom? E aí a gente vai ter uma interpretação geométrica quanto a esse vetor que nós vamos conversar. Então, um exemplozinho bem simples aí para a gente calcular o rotacional, né? A gente tem o campo determinado pelas funções componentes xy, yz² e xyz, tá? Então você vai, para calcular o rotacional desse campo, você vai aplicar a nossa definição, né, do operador gradiente vetorial com o, o campo, né? E aí você vai calcular esse determinante e vai encontrar que o seu rotacional é o vetor o vetor z, que multiplica x menos 2y, menos yz e menos x, tá? Esse é o rotacional desse campo. Obviamente, a gente pode definir o rotacional para um campo vetorial plano. Só que eu insisto, esse rotacional ele não vai estar no plano, tá? Porque o que que você vai fazer? Você vai considerar que o seu rotacional plano ele vai ter uma outra componente F3 que é zero, tá? Então, para você jogar lá dentro do seu da sua fórmula do rotacional. Obviamente, a gente está pensando em funções componentes que admitam derivadas parciais no domínio do campo, tá? Então, nesse caso, a gente determina, né, o rotacional dessa forma, e aí você vai ter que o rotacional aponta na direção do vetor k, tá? E, obviamente, a gente não tem o vetor k nesse objeto, mas para uma análise de um campo vetorial plano, isso é importante para nós, tá bom? Pode parecer um pouco uma licença matemática muito grande, né? Você falar que você vai definir um produto vetorial para um vetor para dois vetores no R2, mas perceba que aqui você está colocando esse campo como se ele estivesse sendo definido lá no plano XY do espaço tridimensional, tá? É a interpretação que você tem, ó, porque o vetor gradiente que você usa aqui, né, o operador gradiente que você usa é o operador pro R3, não pro R2, tá? Então você está pegando esse campo planar e jogando ele como se ele fosse um campo plano, só que no espaço, né? Ele está deitado sobre o plano XY lá no espaço, tá bom? É uma forma de você trabalhar
e enxergar essa ferramenta num campo vetorial plano. E aí, como exemplo disso, nós temos aqui um campo vetorial plano, né, dado por menos ômega y e ômega x em suas respectivas funções componentes, onde esse ômega é maior que zero, tá? Então, ele tem rotacional dado por 2 ômega k. Então, perceba que, independente do valor de ômega, você vai estar sempre apontando na direção do eixo z. Então, se o meu campo, tanto faz se no R2 ou no R3, tem rotacional igual ao vetor nulo, então a gente chama ele de irrotacional, tá? Então aí aqui você já tem um exemplozinho para ilustrar essa ideia, né? Você tem um campo dado por R dividido pela norma de R ao quadrado multiplicado por menos 1, né? Onde o R é xy. Então o que você tem? Você tem xy dividido por x quadrado mais y quadrado. Basicamente é isso, tá? Você tem x sobre x quadrado mais y quadrado e y sobre y quadrado mais y quadrado. Por quê? Porque se o R é xy, então a norma de R é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Isso elevado ao quadrado simplifica com a raiz. Então aqui no denominador você tem x quadrado mais y quadrado, que é exatamente o que a gente tem aqui embaixo, tá? Então perceba, cada uma das funções componentes desse campo está escrito aqui, ó. A primeira menos, porque ambas estão multiplicadas por menos 1. A primeira menos x sobre x quadrado mais y quadrado. A segunda menos y sobre x quadrado mais y quadrado. E aí, como a gente está falando de um campo vetorial plano, para calcular esse rotacional, eu vou transportar ele lá para o R3, né? Vou colocar ele lá no plano XY do R3, então a minha componente z é 0, e vou jogar aqui na segunda linha as coordenadas do vetor gradiente. Calculando lá as nossas fórmulas, você vai chegar que você vai ter isso daqui, eu esqueci de pôr, mas isso vezes k, tá bom? Então, o que vai acontecer? Você vai ter 0 vezes k, que é o vetor nulo. Algumas vezes eu não vou colocar aqui o símbolozinho de vetor para simplificar a notação, tá? Mas aqui você sabe que é vezes o vetor k, tá? E aqui você tem o vetor nulo. Então, como você tem o vetor nulo, você pode falar então que esse campo vetorial é irrotacional, tá bom? Vamos pegar agora um campo vetorial que a gente já trabalhou antes, né? Então perceba que a gente tem aquele campo vetorial que a gente trabalhou com ele em coordenadas polares, né? E aí você pode perceber que esse campo vetorial ele não é irrotacional, ou seja, o rotacional dele é diferente do vetor nulo, tá? E esse campo vetorial está relacionado ao fenômeno de uma água escoando em um ralo também. Mas o mais importante é que, como o rotacional desse campo ele não é o vetor nulo, então a gente pode afirmar que ele roda sim, ele gira, tá? Ele não está indicando uma direção que simplesmente translada, né, as suas partículas, ok? Vamos tentar dar uma interpretação geométrica aqui pro rotacional, tá? Então vamos considerar que o nosso campo F é um campo vetorial de velocidade de um fluido, tá? E vamos considerar uma partícula desse fluido situada no ponto XYZ do espaço, tá bom? Então, se você tiver que o rotacional desse campo é diferente do vetor nulo, você pode afirmar que as partículas que estão situadas na vizinhança desse ponto que você pegou, que você calculou o rotacional, tendem a girar ao redor do eixo formado por esse vetor, tá? E além disso, o comprimento desse vetor vai te dar a velocidade com que essas partículas se movem ao redor desse eixo, tá bom? Para ilustrar de uma forma melhor, você tem aqui uma partícula, XYZ, e o rotacional. O que a gente está querendo dizer? Se esse rotacional for diferente de zero, então todas as partículas que estão em volta desse ponto vão girar, tá? Tendo como eixo esse rotacional. Quanto maior for o rotacional, mais rápido essas partículas giram em torno desse eixo, tá? Obviamente, se o campo for
irrotacional, então esse fluido vai estar livre de rotações na vizinhança do ponto XYZ, ok?